Senhor, hoje nós te agradecemos por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua Palavra. Abençoa essa reunião, Senhor. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos para perceber o que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse momento e pela Tua igreja aqui reunida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, conforme está mostrando aí a semeadura da palavra, nós vamos falar sobre esse tema hoje. Vamos ver se a gente consegue alcançar o objetivo dessa mensagem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13 e vamos ler de 1 a 23. Eu vou ler, irmãos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende,
e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Pronto, o Senhor já explicou a mensagem, já interpretou o que ele falou. Eu não precisaria falar mais nada, né? Porque ele ele falou a parábola da semente e deu a explicação toda. O que eu vou falar agora? Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos conduza nessa palavra, né? Então, o que sobrou para mim aqui é mostrar um pouco do conceito, do contexto dessa palavra. Porque entre a parábola que ele deu e a explicação, ele tem um trecho aqui que seria interessante a gente ver. E o contexto que isso aconteceu, porque ele começa falando, naquele mesmo dia. Que dia? Foi o dia que aconteceu todo aquele desastre com ele e os fariseus, os doutores da lei, aquela turma toda lá xingando ele de que ele estava expulsando por Beelzebu, e blasfemaram contra o Espírito Santo por não crerem em Jesus, né? Então, esse é o contexto onde Jesus saiu da casa onde ele estava, junto com os judeus, os doutores da lei e alguns discípulos, que estavam querendo mais era provar o que ele estava falando, ou ir contra o que ele estava dizendo dentro daquela casa. Aí ele saiu daquele lugar e foi para a beira do mar. Interessante essa figura, né? Ele estava numa casa, essa casa pode-se, assim, alegoricamente, que pode tipificar o povo de Israel. Ele deixou o povo de Israel de um lado e saiu e foi para o mar. Naquele mesmo dia, ele foi para o mar. O mar tipifica o mundo. Interessante, ele saiu, deixou o povo ali da casa e foi para o mar. E lá na praia, ele não ficou na praia, ele entrou num barco. Aí ele começou a falar. Interessante, né? Esse barco pode também tipificar a igreja. Então ele deixou o povo, judeus, os que estavam contra ele ali, e foi lá na praia, e lá entrou num barco, e do barco ele começou a falar com as multidões. Então agora parece que ele deu uma meia volta para o povo de Israel e voltou para os gentios, que somos nós. Amém? Esse é mais ou menos o contexto que estava ali. Então ele fala assim, agora e por que esses judaizantes, né, os doutores da lei, ficaram indignados com Jesus? Um dos pontos está em Mateus 12, 23, ele fala assim, todo o povo ficou atônito e disse, não será esse o filho de Davi? Poxa, isso aí foi uma afronta para os judeus, porque os judeus esperavam o filho de Davi, o Messias. O filho de Davi tipifica o Messias para os judeus, aquele que ia libertar o povo de Israel, que teria três funções de profeta, sacerdote e rei. Esse era o Messias esperado por eles, que ia libertar o povo de Israel do jugo que eles estavam passando, principalmente pelo Império Romano. Mas aí ele fala assim, todo o povo ficou atônito e diz, não será esse o filho de Davi? Aí o que os judaizantes fizeram? Vamos ver lá em Marcos 3:22, fala assim, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que expulsa demônios. Eles não quiseram aceitar ele como Messias. O povo estava vendo nele o Messias esperado por Israel. Mas os doutores da lei não aceitaram isso. Falaram, esse cara está com Beelzebu, ele expulsa os demônios porque ele tem o espírito dos demônios, do maioral dos demônios, que é o Beelzebu, né? Então eles blasfemaram nesse momento contra Jesus. E foi o momento em que Jesus falou que esse pecado não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é
quando eles falaram isso, eles não creram, o coração de incredulidade deles aflorou naquele momento. Porque a palavra, é interessante que a palavra diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É João 3,16 que fala isso. E tem outra passagem que eu gostaria de ler aqui, que é o seguinte. Só pulando um pouquinho aqui, eu queria mostrar aqui. João 3,18 fala assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Então, por eles não crer, eles continuaram condenados. E eles não iam crer. Então, essa condenação, aquele que não crê já nasce condenado, irmãos. Em Adão, por causa do pecado de Adão. Está condenado. Mas o Senhor dá uma oportunidade de salvação quando Ele fala isso. Porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tem essa saída, né? Bom, em Romanos 7,10... Ele fala o seguinte: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Então, aqui voltando para esses judaizantes, que eles se conduziam pela lei, eles eram fiéis à lei do Antigo Testamento. Ele fala assim: e os mestres da lei haviam descido de Jerusalém e diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então essa foi a maior afronta que eles podiam fazer para Jesus nesse momento. Então é interessante a gente ver que a antiga aliança era pela lei que mata, e a nova aliança é pela lei que liberta. Então esses doutores da lei estavam presos nessa lei que mata. Porque Paulo mostra que pela lei ninguém pode ser justificado. Assim, ele não é justificado pela lei, mas a justificação vem pela fé. É o que mostra aqui. Então Romanos 7,10 fala: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Então aqui ele está contestando essa posição do legalismo judaico. E continua. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo fala o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui ele está mostrando exatamente a diferença entre o que os judaizantes estavam vivendo e o que Jesus estava ofertando. Estava mostrando esse contraste. Aí, ainda dentro daquele momento antes de Jesus ir para a praia, naquele momento de controvérsias, aconteceu o que nós já até falamos aqui, que esse confronto foi tão forte entre eles que a própria família de Jesus duvidou da sanidade mental dele ali. Em Marcos 3:21 fala: quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Então, entende que situação que os judaizantes colocaram Jesus? Que até os próprios parentes dele, os irmãos dele, a mãe e todos que estavam junto com ele, duvidava. Tanto era forte o falar desses judaizantes que afetou até a cabeça dos familiares dele. Ele falou: olha, realmente eu acho que a coisa está feia mesmo. Ele está falando coisa aqui que, se os judaizantes estão falando isso, que são os doutores da lei, quem somos nós para retrucar? Eu acho que ele está com um problema mental mesmo. Foram lá e tentaram tirar ele à força da casa onde ele estava com os judaizantes. Aí nesse mesmo dia, ele foi lá para a praia
largou os judaizantes, foi lá para falar e começou a falar por parábolas. Foi aí que começou o momento de Jesus expor o seu ensinamento através de parábolas. E aí continua. Interessante, a autoridade do rei, nesse momento ele mostrou, naquele impasse que tinha ali, ele mostrou a autoridade dele como o rei, Messias, esperado. Quando ele falou o seguinte, em Mateus 12, 28, ele fala assim, mas, assim, respondendo aos judaizantes, quando ele falou que ele estava com o espírito de Belzebu, para expulsar os demônios, né? Ele falou assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele falou assim, casa dividida, um demônio não pode expulsar um demônio, porque casa dividida não subsiste a si mesma. Então não é por aí. Mas se é pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. Então ele estava mostrando que o reino de Deus tinha chegado junto com ele. Aquilo que eles esperavam do Messias libertador era ele, e eles não estavam vendo. Eles não estavam percebendo que tinha chegado tudo isso, esse momento chegou. Aí eles chegam e pedem um sinal, aí Jesus, eu não vou ler esse termo, mas vocês podem ver em Mateus 12, de 38 a 45, mostra que Jesus não dá o sinal e responde para eles que esse povo não merece essa explicação. Virou as costas mesmo para os judeus nesse momento. Então, aí vem as multidões reunidas à beira-mar. Nesse ambiente, Jesus desvenda o mistério do reino dos céus aos seus seguidores por meio das parábolas. Aí ele começa a parábola. Então, Mateus, Marcos e Lucas, cada um mostra de uma face parecida, tem uma interpretação daquilo que Jesus fez. Mateus 13, de 1 a 3, ele fala assim, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E o povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, aí ele fala a parábola do semeador, que é a primeira. E Marcos também mostra esse mesmo momento. Ele fala, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e aí começou a parábola do semeador. E Lucas resume um pouco mais falando, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola, que é a parábola do semeador. Então, essas parábolas foram contadas mais tarde, né? Dentro desse contexto dos acontecimentos, dos judeus, dos familiares, e daquele momento na casa. Então, foi no mesmo, pelo que consta, foi no mesmo dia que aconteceu todo esse impasse, ele foi para a praia, talvez no final da tarde, né, e falou essa parábola do semeador. Aí, Mateus 13, ele fala assim, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouve e nem entende. Respondendo os discípulos, né? Ele falou assim, por que você está falando por parábolas, né? Ele falou, não, porque eu não quero que eles ouvem mais, porque eu não quero mais controvérsia com eles. Eu quero direcionar para vocês. Agora a minha meta são vocês, não são mais eles. Ele foi muito, ele direcionou para essa situação. Mateus 13, 11 fala, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Puxa, difícil entender isso aqui, né? Em Lucas 8:10 ele fala, ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas,
para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas que Jesus é esse, hein? Aí Mateus 13:17 e Marcos 4:11 diz a mesma sequência. Marcos escreveu o primeiro, Mateus copiou isso de Marcos, que é o seguinte: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Interessante, se você for lá para Isaías já tinha falado exatamente isso. Sabe quantos anos antes que Isaías já tinha profetizado esse momento? Mais de 700 anos antes. Olha o que Isaías falou, mais de 700 anos antes. Ele falou assim: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Que coisa, não? Bom, se bem que essas parábolas elas não vieram para anular o ensinamento de Jesus. Não veio. Jesus continuou o seu ensinamento por meio de parábolas, direcionado ao povo que realmente estava disposto a ouvir a sua mensagem, que eram as multidões. Jesus passa a revelar os mistérios do reino aos seus discípulos. Mateus 13:2 e 11 e 12 fala, reuniu-se ao redor dele uma grande multidão e teve que entrar num barco, sentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que palavra dura que o Senhor deu aqui, hein? A eles não. Porque se você olha para o Senhor, o caráter do Senhor é um caráter amoroso, né? Ele é amoroso. Ele deu a vida por todos nós. Mas aqui ele fala, a eles não. Por que a eles não? Por causa do coração de incredulidade. Se é uma coisa que o Senhor abomina, é um coração de incredulidade, irmãos. Ontem nós vimos no estudo de ontem alguma coisa nesse sentido. Perverso coração de incredulidade, o Senhor abomina, né? Então, mas a eles não. Por causa do coração de incredulidade. Mas o Senhor também não para aí. Mesmo quando ele falou aquilo, ele disse lá em 13, Mateus 13:15, ele fala assim, pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. O Senhor, ele não para na condenação, ele para esperar o coração se converter, para ele poder curar. Ele fala assim, e se converter-se, e eu os curaria. Amém, irmãos? Então, em João 13:18, né? 13:18, ele fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o coração de incredulidade é muito perigoso, irmãos, mas a salvação está no crer. Quem crê será salvo. Quem não crê continua condenado na condenação de Adão, até você crer. No momento que você crê, o Senhor, ele se e converter-se, ele fala assim, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Esse entender aqui no original grego é como se fosse reter para enviar. Reter para enviar. Então, e entender com o coração e converter-se, eu os curaria.
Isso falando para com aqueles que abandonaram ele. Ele está falando isso aí. Tem uma válvula de escape. Tá? Então, e João 3,16 tem o famoso versículo, né, conhecido por todos, que é: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Zoé aiônio, que é a vida, Zoé, eternamente. A vida divina eternamente. Bom, agora vamos entrar um pouquinho vamos comentar um pouquinho sobre a mensagem, que é a semeadura da palavra. Agora que nós entramos, isso tudo foi contexto até agora, tá? Então, as parábolas são um estilo literário também presente no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento, e em especial nos discursos de Jesus, que elas aparecem várias vezes. Tá? Quem é o semeador? Uma pergunta que me deixou assim intrigado. Quem é o semeador? Porque é a semeadura da palavra, não é? Aqui está falando a semente é a palavra. Aí ficou claro na explicação que Jesus deu. Mas quem é o semeador? Aqui não mostra claramente quem é o semeador, né? Porque fala, o semeador saiu a semear. A semente em cada coração. Não é o que diz lá quando a gente cantou? O que nós cantamos ali agora? O semeador saiu a semear, a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar, para as pedras e espinhos arrancar, e assim frutificar. Trabalha, Senhor, o meu coração, na mente, vontade, emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender e a tua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras, prepare a terra. Cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar. Em boa terra que sempre anela, por tua voz ouvir, torna o meu coração. Agora eu pergunto, quem é o semeador? Se eu falar que é o Senhor, eu não estou errado. Mas se eu falar que é o pregador do Evangelho, também eu não estou errado. Porque, na verdade, é quem prega o Evangelho, mas é o Senhor que fala. Sabe por quê, irmãos? Em João 15:5 ele fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a pregação do Evangelho é o Senhor falando através de nós. O semeador é o Senhor semeando através dos seus servos. Por isso que ele falou, ide, e indo pregar o Evangelho a toda a criação. Mas é Ele que fala, tá? É Ele que é o semeador, através de nós. Então, bom, agora vamos ver os 4 tipos de solo. Tem o da beira do caminho, o rochoso, o espinhento e o de terra boa. O da beira do caminho, o Senhor falou que é Satanás, né? O inimigo é Satanás. O rochoso, o inimigo, é a superficialidade da fé. O espinhento, o inimigo, é a preocupação com os bens materiais. E a boa terra é um coração receptivo, sensível e fiel à palavra. Deixa eu tomar um pouquinho, está meio seco aqui. E fiel à palavra. Receptivo, sensível e fiel à palavra. Bom, então, os 3 inimigos da palavra semeada. O primeiro inimigo é Satanás. Mateus 13:4, quando Jesus falou, ele falou, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Aí Jesus, no versículo 19, ele explica, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante que
aqui eu queria voltar outra vez. E não a entende. O que é não entender a palavra? É onde eu fui ver lá na raiz grega desse verbo entender, lá do grego. Ele fala assim, desejar retendo, para enviar, para lançar. É nesse sentido que ele fala, você não deseja para reter essa palavra para poder pregar, para poder semear. É mais ou menos nesse sentido que esse verbo grego usado ali tem. E é traduzido nas nossas línguas aí por entender ou por reter, alguma coisa assim, tá? Então ele fala assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, não a retém, né? O inimigo vem e arranca o que foi semeado em seu coração, e esse que foi semeado, esse foi o que semeado a caminho. Esse é Jesus explicando isso aqui. Você tem que reter a palavra. Porque se você não guardar a palavra, tem um Salmo 119, 11, fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o verdadeiro sentido que mostra aqui. Aquele que não retém a palavra, o inimigo vem e pega. Simples, né? Ele mostra outras coisas que divertem a cabeça e a palavra fica em segundo plano, tá? E Tiago, ele bate mais ou menos nesse sentido. Tiago 1, 21 e 22 fala o seguinte, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra tem poder, irmãos. A palavra implantada, ela tem poder. Ele fala, a poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqui ele mostra bem como que nós devemos lidar com a palavra, né? Sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Porque às vezes você fica ouvindo só e tá satisfeito. Eu vou lá na reunião, não sei aonde lá, e vou ouvir a palavra e está tudo feito, meu dia está resolvido. Não é isso que ele está mostrando aqui. Ele fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando um coração se mostra insensível à palavra de Deus, que apenas escuta, mas não entende e nem obedece à palavra, torna-se presa fácil para Satanás, que incute em seu coração a incredulidade. Ele tem esse poder. Ele quer incutir incredulidade. O Senhor fala uma coisa, mas Satanás fala, isso aí acho que não é bem assim. É o que aconteceu com o povo no deserto. Era o povo de Deus que estava lá no deserto, mas o Senhor chamou eles de coração de incredulidade. Porque eles viram, ouviram e não reteram. Aí o Senhor foi coração de incredulidade. O povo dele foi chamado de coração de incredulidade, aquele do deserto. E eles não entraram na boa terra. É o que nós vimos ontem no estudo bíblico, né? Bom, o segundo inimigo, o primeiro é Satanás. Ele chega e arrebata quando você não retém. O segundo inimigo é a superficialidade da fé. A fé precisa lançar raízes profundas por meio da constância na busca do conhecimento de Deus. Ele fala assim, Mateus 13, 5, 6, Jesus fala assim, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Aí Jesus explica o que é não tinha raiz. Ele fala assim no 20 e no 21, Mateus 13, 20 e 21. Ele fala assim, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele até retém a palavra e fica contente, alegre. Onde está o problema aqui? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, o que fazer quando detectamos esse tipo de solo em nossa vida, irmãos? O que fazer? 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós temos que mudar o nosso meio de entender, de pensar nesse sentido. Em Tessalonicenses 5, 16, 18, ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou, tem outras traduções que falam: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então tem essa, se a gente é o que a gente cantou. Essas terras pedregosas, espinhentas e solo duro, tem conserto para elas. Porque é o que o irmão Sérgio falou hoje no começo. Ele falou assim: o Senhor, Ele semeia, Ele está sempre semeando. A palavra, nós estamos sempre ouvindo a palavra. Muitas vezes nós não retemos a palavra. Mas o Senhor não desiste. Ele continua semeando. Ele todo dia ele não está semeando. Ele joga novamente. Ele espera que você afofe a terra. Ele espera que você tire aquelas pedras, que você afofe a terra. Como? Orando ao Senhor, se voltando ao Senhor, retendo a palavra que Ele deu. Isso é remover as pedras, isso é tirar os espinhos. Por isso o Senhor tem esperança em nós. Tem esperança ainda naqueles que Ele está jogando semente. A semente Ele está sempre jogando. O Diniz parece que falou isso também, né? Alegre-se sempre, orai sem cessar, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Estamos em tribulação, a terra está dura, ora, regozija, não fica lamentando, não tenha um coração de incredulidade, não fica murmurando, porque a murmuração não deu certo lá com o povo de Deus no deserto, e não pode dar certo com a gente hoje. Então a situação está ruim, então eu vou murmurar. Não. A situação está ruim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graça. Ah, mas está parecendo desgraça, mas dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O Senhor, Ele quer um coração fofo, um coração maleável, é isso que Ele quer. Quando você está com o coração duro, mas se você muda o modo de pensar, né? Até existe uma palavra grega chamada fronema, que é o modo de pensar. O coração tem um modo de pensar, vai afofear o coração. Então, uma pessoa que satisfaz com apenas as mensagens dominicais e que não investe seu tempo na leitura e estudo da palavra, que não desenvolve uma vida de oração e um coração de gratidão, e que também não põe em prática o que aprendeu, corre o risco da superficialidade, que é esse momento aqui que Jesus está mostrando, que é o semeado em terra pedregosa, né? Bom, o terceiro inimigo é a nossa preocupação com os bens materiais. Isso pega, hein, irmãos? Isso muitas vezes nos pega de surpresa. Preocupação com bens materiais. Então, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições disputam, concorrem com a
palavra de Deus pela atenção do coração humano. Então, Mateus 13:7 fala, Jesus mostrando esse momento. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aí Jesus explica, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, examinemos a nós mesmos. O que fazer quando detectamos esse tipo de solo em nosso viver? Espinhento, preocupado com as riquezas, com o sufoco da vida. Filipenses 4:6 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E em Hebreus 13:5 também fala, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Isso é fé. Isso é o Senhor nos convidando a exercitar a fé. O Senhor, Ele quer um povo que se relaciona com Ele pela fé, irmãos. É pela fé. Porque se não for pela fé, você está se relacionando com um coração de incredulidade. Porque incredulidade é ausência de fé. E o Senhor não se agrada da ausência de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus ou se relacionar com Deus. Bom, agora por último, o solo da boa terra, que é um coração receptivo, fiel e sensível à palavra. Aí Jesus fala em Mateus 13:8-9, ele fala assim, outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele explica. No 23 ele explica, no 13:23 ele explica. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30. Aqui ele usa novamente aquele verbo, entender, que é traduzido no grego daquela forma. Desejar, retendo, para enviar e para lançar. Que é a pregação do Evangelho, ela consiste nisso. Você apreende para lançar. Você pega a semente, põe dentro de um embornalzinho aqui, e pega e tira e lança. Pega, tira e lança. Esse é o princípio dessa palavra aqui. E em Jeremias 17, 7, 8 fala assim, bendito o homem, nós cantamos aqui, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Raízes, irmãos. Lança suas raízes. Agora é interessante que Lucas, ele já usa esse verbo de uma maneira mais original, nas traduções que a gente tem aí. Narrando a mesma palavra, Lucas afirma que os corações aqui simbolizados pela boa terra são perseverantes na frutificação. Ele fala assim, Lucas 8,15, ele fala assim, mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Aqui ele usa a palavra reter. E por outro lado, quando ele fala do solo espinhento, ele fala assim, e as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao
seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Então ele chega até a dar fruto, irmãos, mas o fruto não amadurece. E o Senhor deve ficar tão decepcionado com isso, né? Eu fiquei tão decepcionado esses dias, que a hora que eu fui colher minhas uvas, estava tudo madurinha, já cheirosa lá no ponto. Aí, naquele dia eu ia colher. Aí, o meu irmão falou, tá meio tarde, vamos colher amanhã. Aí, no outro dia eu fui, irmãos, entrou um bando de coati, que eu não sei quantos, devia ser centenas, sei lá quanto, porque fica perto do mato ali, o lugar que eu fiz no ambiente deles, o vinhedo, né? Aí eles entraram, irmão, e chuparam todas as uvas dentro do saquinho. Eu ensaquei todas as uvas e eles chegaram e não rasgaram o saquinho, não fizeram nada. Simplesmente eles pegaram o saquinho e chuparam todas as uvas e ficou só o bagaço e a semente dentro do saquinho. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí eu fui perceber que eu fiquei decepcionado que os frutos não chegaram à colheita. Imagina o Senhor quando, diante de uma situação dessas, que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadureceram. Não chegou ao ponto de colheita. O Senhor espera que o nosso fruto chegue ao ponto de colheita. Amém? Conclusão, 4 perguntas para a gente meditar. Olhando para essa parábola, qual o tipo de solo nosso coração se identifica? Pensa, que tipo de solo meu coração se identifica hoje, agora? À beira do caminho, rochoso ou espinhento? Segunda pergunta. Ouvimos a palavra de Deus, mas nosso coração permanece insensível e incrédulo? Solo à beira do caminho. Terceira pergunta, sobre o solo pedregoso. Recebemos a palavra com tanta alegria, mas esquecemos que é necessário lançar raízes profundas para suportar as lutas e provações sem esmorecer a fé. Aquela árvore plantada junto às águas, cuja raiz estende até para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. 4. Começamos a frutificar, mas nosso coração abandonou os frutos, quando esses ainda estavam verdes, e aos poucos trocamos por coisas do nosso próprio interesse. Solo espinhento. Verificamos o nosso coração, né, irmão? Qual a solução para qualquer uma dessas situações que o nosso coração ainda não seja aquele coração receptivo e a boa terra, sem espinhos, sem pedra e sem trânsito do mundo nele, que deixa ele duro? Devemos rogar a Deus que o nosso coração seja o que é representado pela boa terra, pois só assim podemos saber que o mistério do reino também foi revelado a nós e que agora fazemos parte do reino de Deus. Esse foi sempre o coração de Deus, ter um reino dele estabelecido aqui na terra. Na oração do Senhor ele falou, venha o teu reino. O Senhor quer estabelecer esse reino e quer nos colocar como reis desse reino. Pedro 2,9, a respeito do resultado, sobre a frutificação, ele fala, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Real, rei. Aqui é basileia, que é rei mesmo.
Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele tem um objetivo. Ele quer que nós sejamos um reino de sacerdote para pegar essas pessoas que estão nas trevas, e nós mesmos estamos nas trevas muitas vezes, e conduzir para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho. Esse que é o objetivo da semeadura da palavra. O Senhor espera isso, que nós tenhamos um coração nesse sentido. Amém?